Bom, vamos à palavra de Deus então nesta manhã, no Romanos capítulo 6, o versículo 1 ao 4. Fazemos leitura então, diz: que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados também em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Para entendermos, por isso nós gostamos de pregar expositivamente, né, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque para nós compreendermos o capítulo 6, precisamos de fato saber o que acontece no capítulo 5. Né? No último domingo nós ouvimos justamente falar isso, né, no término do capítulo 5, de que existem dois grupos de pessoas. Aquelas pessoas que estão em Adão, né, que são descendentes de Adão ou de Cristo. Qual é a diferença? Sob Adão, o primeiro representante, nós estamos todos reunidos, todos os seres humanos, todos os homens nascem descendentes de Adão. Os que nasceram depois de Adão são descendentes de Adão, né? São herdeiros daquilo que Adão trouxe. O quê? O que Adão trouxe? Ele desobedeceu o mandamento de Deus e ele trouxe então o pecado para o mundo. Através de um homem entrou o pecado no mundo. Automaticamente todos nós estamos debaixo daquilo que Adão trouxe para nós. Agora existe o segundo Adão, né, chamado Cristo, Jesus Cristo. Pela fé, entendam aqui, né, vamos colocar aqui dois pisos. Nós estamos aqui, toda a humanidade está aqui debaixo. Todos estão debaixo da condenação, que é a condenação de Adão. O pecado. Através de Adão, ele trouxe o pecado para a humanidade. Então, todos que nascem, todo humano que nasce sob a descendência de Adão. Nasce sob a condenação de Adão. Agora, existe o segundo piso, o segundo patamar, que é Cristo. Pela fé, diz a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele então nos une. E Cristo, ele tira-nos deste primeiro patamar, desta primeira descendência. Agora nós não somos mais descendentes de Adão, agora nós somos descendentes de Cristo. Agora nós somos filhos de Deus. Então, como diz a palavra de Deus, se em Adão reina a morte, agora a Bíblia diz que Jesus venceu o pecado e a morte. Agora não mais. Agora nós somos filhos de Deus. O primeiro ponto que nós queremos tratar aqui nesta passagem, neste capítulo, fala sobre este domínio da graça, né? De como, quando sob Adão reina o pecado, sob Cristo reina a graça. Essa graça, ela é imparável, não tem como medir esta graça. Ela não se esgota em nós. Ela é um agir contínuo. Ela não para. Ela não para na regeneração, mas ela continua também na santificação, entende? Né? A Bíblia diz, por exemplo, no capítulo 9, o verso 15 diz que a graça age na conversão. Como é que a graça age na conversão do crente? Primeiro, a Bíblia diz que eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Ali a graça age. Se você está sentado aqui nesta manhã, é porque Deus assim quis. Deus, ele fez com que a graça agisse em teu favor. Mas ela continua. Né? Agora, a graça age como se ela nos trouxe a regeneração, mas ela também age nos mantendo no caminho certo. Vamos ver. No capítulo 2 de Filipenses, o versículo 13 diz: pois Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, quer dizer, a graça ela nos busca lá,
né, no pecado, ela transforma o nosso coração, ela muda o nosso coração, ela muda consequentemente as nossas emoções, nossos desejos, nossas vontades, e ela também, ela nos coloca no caminho certo, e agora ela nos mantém no caminho certo, né? Mas não para por aqui. O que a graça faz? Ela reina também na consumação. No capítulo 1, o versículo 6 diz que a boa obra que Deus começou em nós, Ele também completará. Isso é maravilhoso. Quando eu percebo isso na palavra de Deus, que tudo é pela graça, eu entendo dessa maneira. É o início, é o caminho, é o meio e é o fim. É o fim. Romanos, no capítulo 6, Paulo começa essa nova sessão, essa nova exposição. Paulo, nós podemos até entender, Romanos é um livro muito pesado, teologicamente falando, ele nos apresenta muito conteúdo, e às vezes é difícil de nós conseguirmos discernir tudo, mas essa é a função nós como pregadores, de tentar jogar a luz sobre essas passagens, para que nós entendamos da melhor maneira possível. Paulo ele escreve, né, sobre a total corrupção do homem, e depois ele escreve sobre a justiça que vem somente através de Jesus, mas agora ele se detém para o que vem depois da regeneração, que é a santificação. Como nós devemos viver. A graça nos buscou, nos colocou no caminho, e agora Paulo ele vai explicar como o crente se porta neste novo caminho, nessa nova vida que nós temos pela frente. Mas, entenda, a santificação não é um processo que nós fizemos sozinhos. A Bíblia diz que, no capítulo 5, o verso 20 diz, onde o pecado se manifestou, a graça tornou-se infinitamente mais poderosa. Essa frase ela é extremamente profunda, porque diz que onde o pecado é grande, a graça é muito maior. Paulo, ele sabia que essa afirmação ela podia provocar alguns pensamentos naqueles que estavam ouvindo isso. Você pode pensar assim, poxa, se onde há muito pecado, há muita graça, lógico, pensamento lógico, quanto mais pecado, mais graça, então quer dizer que nós podemos viver uma vida deliberada no pecado, porque quanto mais eu peco, mais graça. Paulo, ele sabia disso. E ele faz um alerta. E ele faz ele coloca um freio. Porque diz que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça se torne mais abundante? Ele faz um questionamento. Ele diz, de modo nenhum. Não, de modo nenhum. Paulo, uma das reações que Paulo diz assim, que a doutrina da graça, quando ela conduz à ilegalidade, a ilegalidade, se ela motiva o cristão a permanecer nos seus pecados, quando ele pensa assim, quanto mais ele peca, maior a graça, isso é totalmente diabólico. Isso nós não podemos pensar desta maneira. Isso nós podemos também entender na doutrina da perseverança dos crentes, dos santos. Que a Bíblia afirma que quando Deus ele escolheu os seus filhos em Cristo, antes mesmo da fundação do mundo, Ele também garante que Deus vai garantir que alcance o alvo. Jesus ele diz, por exemplo, as minhas ovelhas elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é maravilhoso. Entenda isso. Cristo, nós somos como ovelhas. O Senhor bradou através da pregação do Evangelho. Nós ouvimos a voz do nosso Mestre. Ele nos colocou na palma de sua mão. A Bíblia diz que ninguém arrebatará da sua mão. Ninguém. Ninguém. Muitos críticos a essa doutrina vão dizer assim, se nós pregamos a perseverança dos crentes, nós estamos dizendo às pessoas que elas podem pecar como quiserem, pois no final tudo estará bem. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Essas pessoas, elas não querem deixar
o evangelho da graça como ela está. Porque é difícil para elas. Essas pessoas, elas dizem assim que somente a graça não é suficiente. Em outras palavras, elas dizem assim, a graça não reina, porque quem reina, manda, governa. Ela precisa do nosso apoio. Nós temos que fazer algo. Nós precisamos, com nossos esforços, garantir que nós não permanecemos no pecado. São necessários empenhos para alcançar o alvo diante de Deus. Elas pensam dessa maneira. O que Paulo diz? O que eles dizem ao que Paulo diz? Onde, porém, o pecado se tornou pleno, a graça se tornou superabundante. Quer dizer, eles estavam dizendo para Paulo, Paulo, você está soltando as rédeas demais. Você está deixando as pessoas viver como elas querem. Na igreja vai haver desordem. Isso eles falam inclusive sobre nós também. Os críticos, os religiosos, eles têm medo de perder o controle. Por isso eles querem misturar regras e leis juntamente com a graça. Mas Paulo, ele não aceita isso. E ele faz uma contra-pergunta. Ele diz assim, podes realmente estar salvo e ao mesmo tempo você permanecer dentro de uma rotina de pecado? Podes ser um filho de Deus, nascido de novo, e ter a mesma relação com o pecado que você tinha antes? Ele diz, de modo nenhum. Isso não existe. Eu não posso continuar as mesmas práticas que eu fazia antes. Evidente que eu posso, eventualmente, cometer algum pecado que eu cometia antes, mas a minha relação com este pecado não é a mesma. Eu sei que isso que eu estou fazendo é errado. Eu vou assumir isso que está errado. Para Paulo isso é repugnante. Permanecer no pecado, viver no pecado, como se nada tivesse acontecido. Depois de nós mudarmos a nossa identidade, de nós passarmos da morte para a vida, isso não é apenas proibido, mas isso é impossível. Se você nasceu de novo, observe bem, se nós nascemos de novo, nós temos uma nova identidade, mas nós continuamos a viver de uma maneira igual como antes, não é proibido pecar. Isso é impossível, nós pecarmos como antes. Não estou falando que nós somos impecáveis. Nós continuamos errando, evidente. Mas a minha relação com este pecado, ela é totalmente diferente. Paulo, por natureza, ele tem entendimento. Ele é uma pessoa muito inteligente. Mas ele dá também espaço para as suas emoções. Paulo, ele sabia. Por exemplo, Gálatas capítulo 1, ele diz, mas ainda que nós, um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho, além do que nós já anunciamos, seja anátema, seja maldito, em outras palavras. Agora em Romanos, ele continua dizendo isso. Se nós olharmos, ele entende esse ambiente que está se criando. De um lado, ele tem os fariseus, os mestres da lei, que pregam que a graça precisa de apoio, porque ela não reina plenamente. Em outro lado, ele tem os liberais de novo, que dizem que, sim, Paulo, continue pregando, então nós poderemos viver como nós queremos. Paulo, ele olha para os mestres da lei. Os mestres da lei que dizem que você deve sim crer na graça, mas ela não é suficiente, que você precisa se esforçar, que você precisa ter usos, você precisa ter costumes, você precisa fazer coisas para ajudar o evangelho, dar uma mãozinha. Ele diz, de modo nenhum, isso não é possível, mas ele olha também para aquele outro lado de pessoas que dizem assim, então, se aonde tem muito pecado, tem muita graça, então nós vamos viver de uma maneira como nós queremos. Paulo diz, não, de modo nenhum, também não. Paulo, ele segue um caminho do meio.
E ele vai tentar explicar isso de uma maneira mais clara. E aí nós vamos para o segundo ponto. A verdade é, nós estamos mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Paulo, ele fundamenta essa forte negação dele com pensamentos. Ele faz algumas perguntas. Ele diz, permanecemos então no pecado para que a medida da graça se torne plena? Alguns vão dizer, não, de modo nenhum. Ok, isso está certo. Mas por que de modo nenhum? Por que nós não continuamos no pecado? Por que nós não continuamos vivendo dessa maneira? Por que não? Alguns podem dizer, bom, nós temos os 10 mandamentos, né? Não, nós não continuamos pecando porque nós temos os 10 mandamentos. Paulo diz que não. Por quê? Porque a lei, ela só é boa para que nós reconhecemos o que é certo e errado. Paulo diz que pela lei, ele conheceu o que é pecado. A lei, ela não é eficiente para fazer você parar de pecar. Ela não tem poder para fazer nós parar com nossa vida de pecado. Mas ela apenas mostra o que é pecado. Quem sabe a nossa resposta não é essa. Pela fé em Cristo os teus pecados estão perdoados. Agora esforce-te para guardar os mandamentos. Você vai lutar e você vai vencer contra as tentações. Mas a nossa resposta deve ser essa. Como nós podemos viver ainda no pecado, se nós já estamos mortos para o pecado? No verso 2 diz, no que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós não podemos continuar vivendo no pecado, se nós já estamos mortos para o pecado. E Paulo, ele vai tentar, ele continua explicando. Ele diz, ou não sabeis que todos nós fomos batizados na sua morte? Em outras palavras, ninguém vos explicou o que aconteceu com vocês. Na vossa regeneração, que é a salvação, são palavras que nós precisamos aprender, vocês foram unidos a Jesus, que quando Jesus morreu, ele morreu para o pecado. Isso significa que nós também morremos, quando Jesus matou o pecado na cruz, nós também morremos para o pecado. Então, a nossa regeneração, quando nós nos batizamos, por exemplo, isso é um sinal externo, nós fomos unidos com Jesus. Então, nós morremos para o pecado, de uma vez por todas. Jesus morreu para o pecado, e porque ele morreu para o pecado, nós também morremos, porque nós estamos em Jesus. É um pouco redundante o que eu estou falando, mas entenda isso. Entenda isso. Nós estamos mortos para o pecado. Quer dizer, nós somos desinteressantes para o pecado. Não apenas mortos, mas nós estamos sepultados. Nós estamos escondidos. Nós, de uma vez por todas, como é que nós, então, nós poderíamos viver no pecado se nós estamos mortos para o pecado? Você vai entender. Confia, você vai entender. Vamos tentar entender isso. Entender isso. Paulo, ele deixa claro que o evangelho não é um apagamento. Você vai lá, quando você está digitando, ou fazendo um texto, você dá um delete, um del. Você apaga tudo, você dá um Ctrl+T, seleciona tudo e você aperta no botão para apagar tudo. Não é apenas um apagamento dos registros do pecado. Aí, depois que apagar os registros do teu pecado, você precisa se esforçar. Eu não tenho nenhuma folha aqui, mas é como se você tivesse uma folha toda escrita assim, E aí Jesus vai lá e apaga tudo. Você recebe uma folha branca. Agora você precisa cuidar para toda vez que você peca, vai ser escrito lá o nome do teu pecado, para que você não manche essa folha. Não é exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que Cristo nos transformou radicalmente. Tu não estás mais em Adão. Você está em Cristo agora. Em outras palavras, você está morto para o pecado. Isso
Não existe mais. Um dos maiores problemas para nós cristãos é que não estamos conscientes do que aconteceu conosco. Nós esquecemos, ou talvez nunca tenhamos ouvido, então recaímos no pensamento do desempenho. Eu preciso apresentar desempenho para Deus. Deus, Ele não te amou. Deus, Ele não te chamou. Deus, Ele não te salvou por causa do teu desempenho. Não, eu vi lá que o Jefferson é tão esforçado, então eu salvei ele. Não. Você foi chamado, você foi escolhido Deus, porque Ele ama você. Ele ama você. A nossa união com Jesus significa que morremos para o pecado. E quando nós morremos, assim como Jesus morreu, nós também ressuscitamos, assim como Jesus ressuscitou, para uma nova vida. Eu te pergunto nesta manhã, o quão firmemente você crê nessa verdade, de que você, de fato, morreu para o pecado. Isso está na tua mente? E uma última análise que Paulo faz, e faz essa pergunta, ou não sabeis. Paulo está perguntando para os romanos, vocês não sabem? E ele faz a mesma pergunta para nós, vocês não sabem? Será que vocês esqueceram? Que diferença isso faz no nosso dia a dia? Saber que nós estamos mortos para o pecado, para nós conseguirmos avançar na nossa santificação, nós precisamos dar mais espaço a esse pensamento dentro de nós. Essa palavra deve moldar o nosso modo de pensar, ter impacto nas nossas decisões. Por isso Paulo pergunta, ou não sabeis? E ele mira no nosso interior. Você pensa assim a teu respeito? Quando o pecado se aproxima de você para tentar você, lembre-se de que você está morto para ele. Ele não tem mais poder sobre você. Se você se debate e luta contra um urso, por exemplo, numa floresta, ele o perseguirá. Eu não me lembro exatamente qual é o filme, mas eu creio que é A Era do Gelo. Todo mundo assistiu esse filme já. Aí tem um animalzinho lá que, quando ele se sente ameaçado, ele se finge de morto. Vocês lembram disso? Existe um método comprovado, que quando você encontra, aqui nós não vamos encontrar nenhum urso, mas nas regiões do Canadá, tem muito. Quando você encontra um urso, por exemplo, na floresta, isso você pode pesquisar. O método de se você se fingir de morto para o urso, ele é mais efetivo do que se você saísse correndo. Se deitar de bruços, cruzar as mãos atrás do pescoço, se proteger a parte de trás da cabeça, afastar as pernas para que o urso não consiga virar você, você permanecer imóvel até que o urso se afaste, isso pode salvar a vida de quem é atacado por um urso. Entenda, quando o pecado vier, tem essa mente, tem essa imagem, você se deita, não literalmente, no chão de bruços, coloca as mãos para trás, afasta as pernas, para que o pecado não consiga virar você, então você permanece morto, pois você morreu para o pecado. Experimente fazer isso. É o que Paulo está dizendo. Se você não reage ao pecado, você se torna desinteressante para o pecado. Considerai-vos mortos, diz Paulo no versículo 11. Considerai-vos mortos. Quer dizer que isso é um verbo. Considerar. Você precisa pensar desta maneira. Você está morto para o pecado. Isso se aplica a todos nós cristãos, não apenas os especialmente santos, os fortes da fé. Ou não sabeis, todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, estar morto para o pecado significa que nós de fato não precisamos mais fazer nada. Você olha para o pecado, eu não preciso mais fazer o que você quer. Isso
Isso é que nem uma bigorna entra na nossa cabeça. Você já olhou para o pecado dessa maneira? O pecado se apresenta, a tentação se apresenta diante de nós. E se você olhar com esse desdém para o pecado, eu não preciso mais fazer o pecado. Eu não preciso mais cometer, porque a minha natureza foi mudada. Você vai se sentir tentado? É evidente que sim. Mas pense dessa maneira: eu estou morto para o pecado. Eu não tenho nenhuma obrigação de pecar. Se nós temos a velha natureza, a nossa natureza é fazer exatamente o que o pecado quer. Pecar, pecar, pecar. Mas quando nós temos a natureza de Cristo, nós olhamos para o pecado e diz: a minha natureza é diferente, eu não preciso mais fazer. Eu posso fazer? Posso, evidentemente que eu posso. Eu tenho todas as ferramentas para fazer o pecado. Mas eu não preciso mais. Eu não preciso mais. Eu não preciso mais. Nós não saímos desse culto dizendo: na próxima semana eu tentarei morrer por pecado. Isso já aconteceu. Você já morreu para o pecado. Considere-se agora morto para o pecado. Você é alguém que morreu para o domínio do pecado. John Owen, um grande pastor, ele viveu 1611 a 1683, ele disse que tem 2 grandes desafios no ministério de um pastor. Primeiro, convencer aqueles que estão sob o domínio do pecado de que realmente estão, quer dizer, os não crentes. A primeira função deles é dizer para aqueles que não conhecem a Cristo: vocês estão sob o domínio do pecado. É tentar convencer essas pessoas de que elas estão sob a condenação do pecado. E em segundo lugar, convencer que aqueles que já não estão mais sob o domínio do pecado, de que realmente não estão mais. E é o que eu estou tentando fazer isso conosco nesta manhã. Dizer para você: você não está mais sob o domínio do pecado. Nós morremos para o pecado. Tá, mas aí você vai me fazer uma pergunta: por que ainda pecamos? Vamos lá. Nós vimos em Adão que outrora nós estávamos sob o domínio do pecado. Ele reinava sobre nós como um rei terrível e maldoso. Mas a Bíblia diz que nós fomos tirados deste rei e nós somos transferidos para outro reinado. A Bíblia diz lá ele nos libertou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Então, é o reino de Deus. Nós saímos do reino do pecado, onde o pecado fazia com nós o que nós não queríamos. Ele reinava sobre nós. Nós fomos tirados deste reino. Nós somos transportados agora para o reino de luz, aonde quem reina lá é a graça. Nós nascemos de novo, nós fomos transferidos do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. E o único caminho para sair do reino das trevas é por Jesus. Por quê? Porque Jesus entrou no reino das trevas por nós. Ele morreu por nosso pecado e Ele trouxe a e Ele exterminou a morte por nós. Ele quebrou as cadeias do mal. Ele despedaçou o reino das trevas. Mas agora, por que nós ainda pecamos? Porque esse reino, ele não desapareceu. Esse reino, ele não sumiu. Entendam, nós fomos libertos do domínio do pecado, mas não da presença do pecado. Então a pergunta é: se eu fui libertado do domínio do pecado, por que ainda peco? A resposta é: embora nós tenhamos sido libertos do domínio, nós não fomos libertados da presença do pecado. E nós não devemos nos esquecer disso. O pecado ele está em todo lugar que você olha. Você pega teu celular, o pecado está lá. Você olha para dentro de você, nas tuas emoções, o pecado está lá. Você olha para o mundo, o pecado está lá. Em todo lugar, o pecado está lá. Nós almejamos um lugar onde o pecado não vai mais existir, que é os céus. A Bíblia diz que lá não há a presença do pecado, então não vai existir mais pecado. Por que nós ainda pecamos? Porque a presença do pecado ainda está lá. E entenda, você passou anos vivendo sob domínio do pecado, fazendo o que o pecado bem entendia.
como é que você deve lutar contra o pecado. Não com mandamentos, mas você deve lutar sob o domínio da graça, dizendo, eu já morri para o pecado, eu não preciso mais fazer isso. Eu não preciso mais fazer isso. Tentar aí usar uma pequena ilustração. Imagine um escravo. Um homem que viveu a sua vida inteira como escravo. Durante anos, ele acordava cedo, ele obedecia ao seu senhor, ele não tinha escolha. O seu senhor, ele mandava e ele obedecia. Essa era a rotina. Um dia, chega uma notícia de que a escravidão ela foi abolida e ele foi libertado. As correntes lhe são tiradas dos pés, documento, a carta de alforria é dada a ele, ele não pertence mais ao seu antigo senhor, ele está livre. Mas no dia seguinte, mesmo ele sendo livre já, ele acorda ainda cedo, ele vai até o antigo campo onde ele trabalhava e ele começa a trabalhar. Então alguém lhe pergunta, por que você está trabalhando aqui? Você está livre? E ele responde, eu sei, mas eu vivi uma vida inteira fazendo isso. E é exatamente essa situação que Paulo nos descreve. O pecado era o nosso Senhor. O pecado mandava em nós. Quando nós estávamos em Adão. Mas em Cristo as correntes elas foram quebradas. E o problema é que muitos ainda continuam vivendo como se fossem escravos, mesmo já sendo livres. E o Evangelho nos diz nesta manhã, você não está tentando se libertar do pecado. Você já foi libertado. E agora você precisa viver como alguém que está livre. Essa é a nossa tarefa mais difícil. Fazer a nossa alma, o nosso coração entender que nós estamos livres do jugo do pecado, do domínio do pecado. Antigamente você era obrigado a pecar, porque o pecado era o teu rei. Mas hoje não mais. Se você crê em Cristo, se você se rendeu a Cristo com tua alma, você nasceu de novo. Você foi tirado do domínio do pecado e você foi colocado sob o domínio da graça. Só que a maior dificuldade é nós entendermos isso e é nós sabermos isso. Por que o diabo usa todas as artimanhas dele para suprimir a pregação do Evangelho? Para ele nós esconder essas verdades, porque ele quer que nós continuemos pensando de que nós vamos vencer o pecado pelo nosso desempenho. Com mandamentos, com regras, mas não, nós já fomos libertados. Basta você entender de que o Espírito Santo, a graça de Deus, opera em vós, tanto querer como realizar. Você é filho de Deus. Amém? Se coloque de pé.